Olá, pessoal, muito boa tarde. Vamos começar aqui, continuar com o nosso curso de primeiros passos. Primeiro, eu peço desculpas pelo atraso de hoje, a gente teve um probleminha técnico aqui de última hora, mas já vamos começar com tudo nossa aula. E hoje a gente tem a presença aqui ilustre do Luiz, que vai ajudar a gente com as perguntas e respostas de hoje. E aí, Luiz, tudo bom com você? Oi, Cami, tudo bem? É um prazer estar participando aqui hoje. Eu sei que o conteúdo que vocês prepararam está bem legal, mas, enfim, vamos direto para a aula agora. Vamos lá. Muito obrigada pela presença, Luiz. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar então com a nossa aula de número 2 do nosso curso de primeiros passos. Essa aula vai falar um pouquinho mais sobre como ter mais controle dos resultados da sua campanha aqui no AdWords. Então, lembrando aqui o nosso curso, a gente já teve a aula número 1, que é configure sua campanha para o sucesso. A gente falou sobre estrutura e tudo mais, como configurar a conta direitinho. E nessa aula número 2, a gente vai falar sobre como ter mais controle. Vocês vão entender já já como é que a gente consegue fazer isso. Lembrando que nossas perguntas e respostas que vão ser ajudadas hoje aqui pelo Luiz, a gente vai respondê-las durante a aula. Lembrando, pessoal, que já peço até desculpa aqui, que a gente não tem tempo, infelizmente, para responder a todas as perguntas, mas que vocês podem aproveitar da nossa comunidade AdWords, do nosso suporte lá do Central de Ajudas, e também do Facebook, Twitter, tudo do AdWords que a gente está lá para ouvi-los, e do Google+. Vamos começar então. A agenda de hoje ela é composta por 4 tópicos, então a gente vai falar basicamente sobre a importância de definir um objetivo para o seu negócio, vamos falar também sobre as métricas-chave, e uma dessas métricas a gente separou ali, que é acompanhamento de conversões, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é, e também como implementar isso lá dentro da sua campanha. Bom, vamos começar com o nosso tópico número 1, vamos falar sobre objetivos de negócio. É muito importante, pessoal, que cada um de vocês tenha em mente certinho qual que é o objetivo do negócio, para que você consiga definir as metas e consiga configurar sua campanha com base nesse objetivo. Vamos a alguns exemplos aqui de objetivos. Se no seu caso você quer aumentar as visitas ao seu website, então você, sabendo que a sua meta é essa, você já vai saber que você tem que focar em aumentar o número de cliques de qualidade no seu anúncio, e isso significa aumentar o CTR, que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente também, um pouquinho mais sobre CTR, e sempre pensar na melhoria da qualidade das palavras-chave. Isso é chave para quem tem esse objetivo. No caso de vendas online ou que você quer aumentar leads para sua empresa, tem que ter em mente que você precisa incluir os URLs de destino certas lá nos seus anúncios, e também, claro, configurar o acompanhamento de conversões na sua conta. No caso de querer mais ligações, então seu objetivo é receber mais ligações. Então, tenha em mente sempre que mensagem clara incentivando ligações nos anúncios. Então, pelo menos uma linha, ligue para a gente lá no seu anúncio, para que fique bem claro isso. Configurar a extensão de chamada, isso é indiscutível, com certeza precisa. E também configurar o acompanhamento de conversões. Aí já um outro exemplo aqui de objetivo, uma meta do negócio, é aumentar visitas para a loja física. Daí, com certeza, você precisa de uma extensão de local nos seus anúncios. E falando em extensão de local, vamos falar um pouquinho mais sobre as extensões de anúncio. Extensões de anúncio elas são muito importantes para complementar os seus anúncios. Elas vão aparecer junto com os anúncios, vai deixar o anúncio mais vistoso e também complementá-lo com mais informações, como, por exemplo, informação de local, do seu endereço, ou então o número do seu telefone. Informações super relevantes para os usuários e para vocês também. Então, as extensões que a gente tem são site links, local, chamada, frases de destaque, comentários e apps ou aplicativos. Falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, as extensões de site link, elas são aquela linha clicável que o usuário pode clicar e ir para alguma página específica do seu website, como, por exemplo, uma página de contato.
A extensão de local que nem a gente já tinha comentado antes, em colocar o seu endereço ali junto com o seu anúncio. Essa é a extensão de local. Já a extensão de chamada é colocar o seu telefone, o número do telefone disponível também junto ao anúncio. E já a frase de destaque é como se você tivesse uma linha a mais mesmo no seu anúncio. Que você usa ali para uma frase mais competitiva, colocar um diferencial seu, é como se você estivesse ganhando uma linha a mais para o anúncio mesmo. Super importante de aproveitar esses recursos que a ferramenta nos oferece. Bom, continuando com a nossa agenda de hoje, a gente tem ali a definição das nossas métricas-chave, as métricas que a gente precisa sempre estar de olho para conseguir ir melhorando a nossa campanha. Então, quais são elas? Essas métricas-chave são status, taxa de cliques, que nem a gente já falou antes, que também é conhecida como CTR, o custo por clique médio e também a posição média. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, porque elas são super importantes para o controle, para você manter o controle da sua campanha aqui no AdWords. Começando então com status. Status é muito importante que a gente fique de olho, porque ele pode mostrar que nosso anúncio não vai ser exibido. Então, relembrando aqui, é bom a gente relembrar a estrutura da campanha, a estrutura da conta inteira. Então, a gente tem na nossa conta do AdWords, a gente pode ter, que nem aqui no exemplo do quadro, a gente pode ter a campanha número 1 e a campanha número 2. E embaixo de cada campanha, a gente tem os grupos de anúncios, os anúncios e as palavras-chave. Isso é importante, no caso de status, para que a gente saiba que se um status da campanha 1 tiver, por exemplo, pausado, tudo abaixo da campanha 1 vai estar pausado também. Então, o grupo de anúncios número 1 da campanha 1 e também o do grupo de anúncios número 2 da campanha 1 também vão estar pausados. Então, é super importante que a gente fique atento a isso. Se a campanha estiver pausada, nenhum anúncio dessa campanha vai aparecer, vai ser exibido. Beleza, pessoal? É a mesma coisa com os outros níveis. Então, se o grupo de anúncios estiver pausado, os anúncios que estiverem abaixo deles não vão ser exibidos. Então, é sempre legal a gente ficar de olho. E como que a gente vai saber isso lá na conta, né? Lá dentro da plataforma do AdWords mesmo, vai ter uma coluninha escrito status, que chama status, e nessa coluna você vai conseguir identificar se a campanha está pausada, se ela está ativa, ou se ela tá, ou até se ela foi removida. E a gente consegue ver os status também dos grupos de anúncios. Lá dentro da aba de grupos de anúncios também vai ter uma coluninha que chama status, para a gente conferir isso. O mesmo acontece, a mesma atenção a gente tem que dar também no nível dos anúncios e das palavras-chave. Mesma coisa, coluna de status, e a gente consegue identificar ali se o status é removido, se é pausado, se é qualificado e por aí vai. É importante a gente ver também de palavra-chave, porque se uma palavra-chave tiver pausada, por exemplo, essa palavra-chave não vai conseguir acionar seus anúncios. Então, também sempre bom ficar de olho. Continuando com as nossas métricas-chave, a gente tem aí o CTR, ou a taxa de cliques. A taxa de cliques é super importante porque, pessoal, ela é uma ótima medida de qualidade do anúncio. Porque se um anúncio estiver bom, muito provavelmente o CTR dele vai estar bom também, vai estar relevante para os usuários. Se um anúncio estiver ruim, isso vai ser refletido muito provavelmente no CTR, porque os usuários não vão estar clicando em cima dele quando eles são exibidos. Como que a gente sabe se é bom ou se é ruim? A gente costuma ter como base 1%. Então, se o seu CTR está acima de 1%, já pode ficar mais tranquilo, já está uma média razoável para a sua campanha. Se tiver abaixo disso, precisa deixar os anúncios mais relevantes, repensar nas palavras-chave e tudo mais, que a gente já comentou na aula passada. Muito bom. Continuando então com as métricas-chave, a gente tem aí o CPC e o CPC médio. Custo por clique médio, ele geralmente é o que a gente efetivamente pagou e geralmente ele vai ser um valor abaixo daquele CPC máximo, que é o lance máximo que a gente definiu na campanha. Então, por exemplo, digamos que você tenha definido aí R$1 de lance máximo, muito provavelmente o seu CPC médio, que é o que você efetivamente pagou em média por cada clique, vai ser menor do que R$1.
certo, pessoal? Isso é bem legal a gente ficar atento, porque às vezes deixa a gente confuso ali na hora de ver na plataforma. E falando em média, tem a posição média, que geralmente é que as pessoas ficam mais curiosas. Ai, onde será que meu anúncio está sendo exibido? Será que está mais para cima? Será que está ali no cantinho, na busca do Google? Isso a gente consegue ver na plataforma também, a posição média, ou pós-média, como fica lá na plataforma. As posições vão de 1 a 11, e te dá uma boa noção se seu anúncio está aparecendo ali entre os 3 primeiros, no topo da página, ou se ele está do lado, entre a 4ª e a 11ª posições. Isso é muito bom para a gente ter uma noção. Quer dizer que se tiver com um número alto, 8, 9, quer dizer que está ruim? Não. Isso vai depender do tipo de negócio, objetivo e estratégia de custos de cada um. Tá certo, pessoal? Sempre vão ter isso em mente. Continuando, então, com as métricas-chave, a gente entra na 5ª métrica-chave, que é super importante, que precisa de uma atenção incrível aí na sua campanha, que é o acompanhamento de conversões. Mas por que ele é tão importante assim? Porque quando a gente consegue configurar o acompanhamento de conversões na nossa campanha, a gente consegue ter uma noção mais aproximada de qual que é o retorno do investimento que a gente tem com essa campanha. Vou te mostrar como. Primeiro, vamos a uma definição do que são conversões. Conversões variam dependendo do tipo de negócio, mas conversões normalmente estão relacionadas às pessoas que realizaram uma ação desejada com base no seu anúncio. Então, se alguém clicou no seu anúncio, entrou no seu site e fez uma compra online, se você é uma loja online, isso é uma conversão. Se a pessoa comprou, ela realizou uma conversão. E a gente consegue controlar isso com o acompanhamento de conversões do Google AdWords, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada para a gente. Basta a gente seguir alguns passos antes. E isso a gente vai ver no 4º tópico aqui da nossa aula de hoje. Antes disso, vamos ver como é que a gente consegue calcular o nosso retorno do investimento, que é super importante para a gente saber se está valendo a pena, se eu consigo aumentar o meu investimento para ter mais retorno e por aí vai. Bom, começando aqui com um exemplo, digamos que eu tenho uma loja, a loja Camila, para ficar mais fácil, vou usar meu próprio nome. Digamos que eu venda cada peça a R$200 e que eu tenha um custo para produzir essa peça, o meu custo é de R$100. Daí, com a minha campanha do Google AdWords, eu consegui vender 6 dos meus produtos. Vou calcular agora o retorno do meu investimento. Então, para isso, eu preciso saber quanto eu gastei com a minha campanha do AdWords, quanto eu gasto para produzir cada produto e quanto eu recebi com a venda desses produtos. E a formulazinha ela vai ficar total de vendas, que foi tudo que eu consegui arrecadar, menos o custo que eu tive com AdWords, mais o custo que eu tive para produzir esse produto, dividido pelos custos também. Aí, fazendo a conta aqui do meu exemplo, o meu retorno foi de 50%. Eu multipliquei ali por 100 só para conseguir ter o percentual desse retorno. Então, meu retorno foi de 50%. Um retorno incrível, né, pessoal? Nesse caso aqui, eu iria aumentar o meu investimento com certeza. Bom, é super importante a gente ter noção de quanto a gente está investindo, porque é nosso dinheiro, e quanto a gente está tendo de retorno, porque, afinal, isso é o que faz a gente movimentar nosso caixa, nosso negócio. E é exatamente por isso que a gente precisa saber também como que a gente vai ver lá dentro da conta do Google AdWords onde estão essas informações. A gente consegue ver as informações de conversão em todas as abas. Então, a gente consegue ver qual palavra-chave converteu mais, qual anúncio converteu mais, e se tiver mais de uma campanha, consegue também saber qual campanha converteu mais para a gente conseguir focar nossos investimentos. Sempre com muita sabedoria, quanto mais informação, mais inteligentes são nossas ações. Bom, e quais são esses dados que a gente consegue ter lá dentro da plataforma, uma vez que o acompanhamento de conversões já foi configurado? Aqui nesse quadro a gente consegue ver, então vamos dar uma olhadinha.
a gente consegue ter noção de quantas conversões foram realizadas, o número total das conversões, consegue saber quantos dos cliques foram convertidos, então a gente consegue saber quantos cliques chegaram a fazer uma conversão depois de ver nosso anúncio, a taxa de conversão, que é a frequência média com que um clique resulta em uma conversão, e também, linkado a isso, o custo médio das conversões. Então, é o custo total que você teve com aquela campanha, dividido pelo total de conversões. Também super relevante esse tipo de informação. Já que a gente já falou bastante aqui sobre quais são as métricas-chave, sobre acompanhamento de conversões, como definir objetivos para o negócio, vamos então perguntar para o Luiz se ele tem alguma pergunta, se a gente já recebeu alguma pergunta. E aí, Luiz? Oi, Cami, tudo bem? O Manuel, ele tá preocupado com a Black Friday chegando e ele quer saber, se ele fizer uma promoção, ele pode anunciar essa promoção pelo AdWords? Olha só, muito boa pergunta. Com certeza, super relevante. É muito importante que a gente consiga aproveitar os nossos anúncios para manter uma comunicação atualizada com os nossos clientes e aproveitar esse espaço também para vender nosso peixe, né? Se tiver uma promoção, é super legal que você use esse tipo de promoção lá no seu anúncio também. Atrai, a gente consegue informar nossos clientes e consegue também atrair mais clientes. Quem não gosta de uma promoção, né? Então, e claro, quando a promoção acabar, é só pausar o anúncio e seguir com a campanha. Bom, vamos seguir então com a campanha e seguir com a aula também. Vamos então descobrir como é que faz essa implementação do acompanhamento de conversões. É um pouquinho mais teórico, mas é super importante que fique claro para todo mundo. Bom, temos então, na hora de que a gente vai configurar uma conversão lá dentro da conta do AdWords, a gente precisa escolher responder algumas perguntas ali para que o AdWords contabilize direitinho nossas conversões. São elas: janela de conversão, que é quanto tempo você quer que o AdWords considere que aquilo foi uma conversão. Por exemplo, se eu escolher 30 dias, minha janela de conversão for de 30 dias, o usuário pode clicar no dia 1 e realizar a conversão lá no dia 30. E dessa forma o AdWords vai considerar uma conversão. Isso significa janela de conversão. Continuando, a próxima informação que a gente deve passar para o AdWords é o menu contagem. Então, a gente mostrar para o AdWords se a gente quer que todas as conversões sejam contabilizadas ou se uma conversão é só por usuário. Então, por exemplo, no caso de vendas online, é interessante contabilizar todas, porque cada venda gerou uma receita. Já no caso de geração de leads, de envio de formulários, é interessante que seja contabilizada apenas uma conversão, porque por usuário, apenas um formulário vai ser relevante ali para a contabilização do negócio dele. E isso é o menu contagem. A próxima informação que a gente deve passar é o valor da conversão. Então, usando o mesmo exemplo anterior, no caso de vendas online, pode ter um valor determinado. Agora, se é um envio de formulário, não tem valor, então você pode escolher não atribuir um valor para a conversão. Tranquilo, não tem problema nenhum. E a quarta informação, na verdade, é o que a gente tem que fazer, que é o snippet de código, ou pedacinho de código HTML. A gente vai precisar pegar esse código HTML que o sistema do AdWords já dá prontinho para a gente e colocar na página do nosso site. Em qual página? Vamos conversar sobre isso agora. É importante que a gente tenha em mente qual que é a conversão certa a ser realizada lá dentro do site. Então, no caso de uma compra online, a conversão vai ser realizada, vai ser confirmada na página de obrigado pela compra. E é exatamente nessa página que confirma que o usuário fez uma compra que a gente tem que colocar nosso snippet de código. É bem importante porque para que a contabilização seja correta, seja feita corretamente e que a gente só receba uma conversão lá dentro da conta do AdWords quando a pessoa realmente efetivou uma compra ou realmente enviou um formulário.
E é assim que a gente consegue contabilizar direitinho e configurar nosso acompanhamento de conversões lá dentro da conta do Google AdWords. E eu quero saber do Luiz, temos alguma pergunta? Oi, Cami, temos mais 2 perguntas aqui. A Priscila quer saber qual o número de grupos indicados para se criar uma campanha. E aí, qual é esse número? Boa pergunta. Essa questão, ela está mais relacionada a... Aí, na verdade, eu volto à pergunta. Quantos produtos você tem? Então, vamos ao exemplo da minha loja Camila. Eu vendo camisas e sapatos. No meu caso, eu vou ter 2 grupos de anúncios. Um grupo de anúncios para camisas e outro grupo de anúncios para calçados, para sapatos. Isso porque o ideal é a gente separar a campanha em grupos de anúncios, um grupo de anúncio para cada produto ou para cada serviço, se você vender serviços. Tá certo? E aí, Luiz, tem mais alguma pergunta? Cami, temos a última aqui. O Jefferson está perguntando como que ele faz para saber se o saldo dele terminou. Essa é uma dúvida que geralmente todo mundo que está começando aqui na conta do AdWords tem, né? Super importante a gente falar sobre isso. Bom, para saber se o seu saldo, qual o nível do seu saldo, é só entrar na sua conta do AdWords, no canto superior direito, clicar na engrenagemzinha que vai ter lá e em faturamento. Ali você vai conseguir ver o crédito restante da sua conta. É importante saber, pessoal, que quando tiver entre parênteses, vai ser um saldo positivo. Quando tiver sem parênteses, é porque é um saldo negativo. Tá certo, pessoal? Sempre é legal ficar de olho nisso. Às vezes nossos anúncios podem parar por causa de crédito que a gente realmente não chegou a dar uma visualizada. Bom, vamos continuar então, dar prosseguimento à nossa aula com umas dicas aqui rápidas sobre campanhas e acompanhamento e controle da campanha do AdWords. Primeira delas, a gente sempre tem que estar de olho, pessoal. Esse é um pedido que eu faço. Ficar de olho pelo menos uma vez por semana nos relatórios lá da sua campanha, saber como é que estão os status, se está tudo certinho lá dentro, se os anúncios estão ativados, se a campanha está ativada, se está tudo certo. Também, pessoal, entender com acompanhamento de conversões. Você perceber o que está dando certo, o que não dá. Então, se uma palavra-chave está convertendo bastante, foca nessa palavra-chave, foca naquele anúncio que converte mais, porque assim você vai entendendo o que não funciona, o que funciona e foca no que funciona melhor para você. Esse é o mais importante. E sempre pensando em fazer os ajustes necessários, o que não funcionar, a gente ajusta, muda o anúncio e por aí vai, deixando cada vez nossa campanha mais refinada. Tá certo, pessoal? E lembrando aqui o que a gente abordou hoje, as métricas-chave, que são super importantes para a gente acompanhar o desempenho. Então, a gente viu o status, o CTR, CPC médio, viu o que significa cada um deles. E vimos também, lá no comecinho dessa aula, que a gente precisa definir uma ação desejada. E essa ação desejada, nosso objetivo, a gente vai saber qual que é a conversão que a gente vai considerar na nossa campanha. E também implementar o acompanhamento de conversões, ferramenta gratuita, não tem por que não implementar, para controlar o retorno sobre investimento aqui no AdWords e saber direitinho o que está saindo e o que está entrando. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada pela presença. Conto com vocês na aula de número 3, aguardem. E é isso aí. Todas as perguntas que não conseguimos responder aqui hoje vão ser respondidas pela comunidade, tem resposta também na nossa central de ajudas e contem com a gente nas redes sociais também. Abração para todos, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para mim foi um prazer estar aqui e eu vejo vocês até a próxima, tá? Tchau, tchau.